Alô, lotequeiros de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 1057. Nesse concurso vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$ 24. Depois de ficar sem vários vídeos aí, sem gravar os palpites aí, estamos de volta. Vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Boa sorte para todos e vamos que vamos. Primeiro jogo, Atlético Mineiro Galo versus o Palmeiras. O Galo ocupa a 4ª posição no Campeonato Brasileiro com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Verdão, o Palmeiras vem na 2ª posição com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando como visitante, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Aqui é um jogo equilibradíssimo, então meu palpite no jogo 1 é empate seco. Jogo 2, Atlético Paranaense Furacão versus Grêmio. O Furacão ocupa a 7ª posição no campeonato com 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Mas jogando como mandante, o Furacão é imbatível, quase imbatível, não existe imbatível no futebol. 3 jogos, 3 vitórias, jogando em seus domínios. Já o Grêmio ocupa a 10ª posição do campeonato com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando como visitante, 1 empate, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Eu acredito que jogando lá na Baixada da Atlético Paranaense seco no jogo 2. Jogo 3, Fortaleza e Vasco da Gama. Olha o Vasco aí, o Vasco está de volta. O Fortaleza ocupa a 11ª posição com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Fortaleza está empatando muito. Já o Vasco infelizmente está na zona. Está em 17ª posição com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Eu acredito que jogando em seu domínio, o Fortaleza leva essa. Então meu palpite de jogo 3 é coluna 1, Fortaleza seco. Jogo 4, Avaí e Vitória. Olha o Vitória aí, o Vitória voltou com tudo aí para a Série B. O Avaí ocupa a 16ª posição com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Olha, o Avaí está deixando muito a desejar. Jogando em seus domínios, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vitória é o líder do campeonato da Série B com 18 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aqui é um jogo muito equilibrado. O Avaí vem muito bem e o Vitória vem muito bem. O Avaí deixa muito a desejar, mas jogando em seus domínios, eu acredito que o Avaí deve segurar o Vitória, conseguir pelo menos um empate nesse jogo aí. Então, meu palpite no jogo 4 é empate seco, coluna do meio, jogo 4. Jogo 5, Cuiabá e Coritiba. O Cuiabá ocupa a 14ª posição no campeonato com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, ainda não sabe o que é vitória, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já o Coxa, infelizmente, está muito mal das pernas. Ocupa a última posição com apenas 2 pontos. O Coxa já vem de 9 jogos sem vitórias. O Coxa está deixando muito a desejar e vai pegar o Cuiabá fora do seu domínio. É um jogo complicado, porque o Coxa jogando fora do seu domínio, são 3 jogos e 3 derrotas. Vai pegar o Cuiabá jogando seu domínio, eu acredito que o Cuiabá leva essa. Então meu palpite no jogo 5 é coluna 1, Cuiabá seco. Jogo 6, Flamengo e Cruzeiro, a Raposa. O Mengão ocupa a 6ª posição com 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Jogando em seus domínios, 3 vitórias, nenhum empate e apenas 1 derrota. Já o Cruzeirão ocupa a 5ª posição com 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Falando em Cruzeiro, quero mandar um forte abraço para o meu amigo Carlos Catão Prates, de BH, torcedor da Raposa, aí o Cruzeirão, e para a sua esposa Edneia. Forte abraço aí, meu amigo Carlão. Só que aqui é um jogo complicado, mas eu acredito que jogando fora do seu domínio, o Cruzeiro, infelizmente, eu acredito que perde essa, hein, Carlão? Então, meu palpite no jogo 6 é coluna 1, Flamengo seco. Jogo 7, falando do meu tricolor paulista aí, São Paulo e Goiás. Falando do tricolor paulista aí, vou dar uma pausa aí para tomar uma aguinha aí
E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe os comentários, seu joinha e vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Vou tomar uma aguinha aqui no jogo 7 do São Paulo e tomando na caneca do São Paulo aí para ver se dá sorte. É São Paulo ganhando Goiás aí. Obrigado aí, galera. O tricolor paulista ocupa a 8ª posição com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Só que jogando em seus domínios foram 3 jogos, 3 vitórias. Já o Goiás ocupa a 16ª posição, está na beira da zona do Goiás, com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Jogando fora do seu domínio, o Goiás ainda não sabe o que é vitória. Nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Falando em Goiás, quero mandar um forte abraço para o meu amigo Edmilson Soares, torcedor do Goiás aí de Goiânia. Forte abraço aí, Edmilson, e vamos que vamos. Será que o Goiás ganha do tricolor aqui no Morumbi? Eu acredito que não, hein? É um jogo difícil, mas eu acredito que jogando em seu domínio, São Paulo seco no jogo 7. Jogo 8, Ponte Preta Macaca versus Vila Nova. A Macaca ocupa a 17ª posição no campeonato da Série B com 7 pontos, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Já o Vila é o vice-líder do campeonato da Série B com 17 pontos. Vila Nova vem muito bem, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. É um jogo muito equilibrado aqui. A Ponte Preta deixa muito a desejar e o Vila Nova vem com tudo aí. Então eu vou abrir um duplo, coluna 1 Macaca e coluna 2, Vila Nova, duplo aberto no jogo 8. Jogo 9, Ceará e Novo Horizontino. O Vovô ocupa a 9ª posição da Série B com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino ocupa a 7ª posição com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Eu acredito que jogando em seu domínio, Vovô, coluna 1, Ceará seco no jogo 9. Jogo 10, Mirassol e Criciúma. O Mirassol ocupa a 8ª posição com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Criciúma vem muito bem no campeonato. Ocupa a 3ª posição com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas aqui é um jogo muito equilibrado. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna do meio e coluna 2. Empate e Criciúma no jogo 10. Jogo 11, Corinthians, o Coringão versus Fluminense. O Coringão, infelizmente, está muito mal das pernas. Está na zona, ocupa a 18ª posição com apenas 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Jogando em seus domínios, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Flusão, o Fluminense ocupa a 3ª posição com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer. O Corinthians está mal das pernas, o Fluminense está muito bem. Então, por isso, eu vou abrir um duplo, porque o Corinthians, jogando em seu domínio, vem forte aí, precisa da vitória. Então, eu vou abrir um duplo. Corinthians, coluna 1 e Fluminense, coluna 2. Duplo aberto no jogo 11. Jogo 12, Internacional Colorado versus o Bahia. O Colorado ocupa a 15ª posição com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Bahia ocupa a 13ª posição com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Bahia jogando como visitante deixa a desejar, 1 vitória, nem 1 empate e 2 derrotas. Eu acredito que jogando lá no Beira-Rio, Internacional seco, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Bragantino e Santos. O Bragantino ocupa a 12ª posição com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Peixe vem em nono com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Eu acredito que jogando em Bragança Paulista, o Bragantino deve fazer o dever de casa. Então meu palpite de jogo 13 é coluna 1, Bragantino seco. E jogo 14 para finalizar os palpites aí. Botafogo, o Fogão versus o América, o Coelhinho. O Fogão ocupa a liderança do campeonato da Série A com 18 pontos. Vem muito bem o Botafogo. 6 vitórias, nenhum empate e apenas 1 derrota. Jogando em seus domínios, 4 jogos, 4 vitórias. Já o América, o Coelhinho, tá devagar. Coelhinho, talento aí. Ô Coelhinho, vamos aí.
O Coelho ocupa a 19ª posição com apenas 4 pontos. O que está acontecendo com o Coelhinho? Uma vitória, um empate, 5 derrotas. Jogando como visitante, nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. Mas aqui que mora o perigo, porque a zebra está onde a gente menos imagina. Nesse jogo aqui, o América pode até surpreender o Fogão, jogando em seu domínio. O Fogão vai ter trabalho para vencer o América, hein? Então, por isso, eu vou tentar pegar uma surpresa nesse jogo. Botafogo, coluna 1 e coluna do meio, duplo fechado no Botinha. Botinha não, o Botão, o Botafogo, o Fogão. É isso aí, galera. Mais uns palpites formados aí. Agora só não resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha e vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, galera. Um bom final de semana e boa sorte para todos. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.